diz: e se sois filhos, sois herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente padecemos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse capítulo é tão rico, irmãos, que logo no versículo 18 ele já sobe um alto degrau. Ele diz assim: porque para mim deu por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai se revelar em nós. Aí A glória que vai se revelar de nós, que nós esperamos ardentemente. E as coisas desse mundo, elas deixam de ter o valor que tinham. Por isso que às vezes usamos o termo de morrer para o mundo. Mas o morrer não significa que nós não vamos viver o casamento, não vamos viver o relacionamento com os pais, os avós, os amigos, vamos. Mas agora sobre uma outra mente, um outro caráter, outra conduta que vai ser nos colocado, vai ser nos proposto, porque depende de a gente aceitar, e é isso que faz a mudança de viver o mundo, de começar a viver o reino. E eu conclamo vocês para virem conosco viver o reino e estudar, né? E a nossa academia está lá no todos os vídeos do canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, proporciona conhecimento de vários outros canais que são de origem desses preletores, para a gente ficar estudando. E é maravilhoso, vocês vão sentir que é muito bom você passar dia e noite, literalmente, ouvindo essas coisas, vendo, estudando, confirmando na Bíblia, quando se alguém achar importante, e tendo revelações. É maravilhoso. Vem conosco. você está satisfeito? Ele não. Ele diz assim: ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos ruiós, dos filhos de Deus. Deus quer que a gente madureça espiritualmente. Daí a academia para treinar esse amadurecimento. Eu estou aqui amadurecendo a minha vida espiritual. Estou crescendo aqui espiritualmente, convivendo e falando de Cristo. Se eu vou no restaurante, se eu vou na padaria, se eu vou onde eu quero encontrar alguém para poder falar de Cristo. Isso é um amadurecimento. E principalmente trabalhando, né, vendo as circunstâncias do trabalho, pessoas que ainda não nasceram de novo, ou que não têm a vida espiritual desenvolvida, e aí o Espírito Santo vai colocar oportunidades para eu poder mandar mensagem para elas acordarem para a vida espiritual. Ele vai subindo degraus. Aí vai falar dos 3 gemidos. O gemido do Espírito Santo, o gemido da natureza, o gemido do nosso corpo, aguardando essa linda redenção que está prestes a acontecer, amados irmãos. Mas o Espírito Santo dá testemunho. E esse testemunho é tão importante, irmãos, porque esse testemunho está ligado ao sangue. Sangue. João fala isso na sua primeira epístola. O testemunho da palavra, do sangue. Esse é o testemunho, é por causa desse sangue. Quando nós nos tornamos filhos, nós fomos introduzidos numa posição que não se perde jamais. Lembra do filho pródigo? Ele chegou para o pai e disse assim: pai, já que tu não morres mesmo, me dá minha herança, quero ir embora, quero viver minha vida. E ele foi. O pai, por amor, por misericórdia, ele deu. O filho foi embora, gastou tudo com as meretrizes. E depois se encontrava no estado de degradação, de miséria. Mas ele queria voltar, só tinha um lugar para ele voltar. A casa do pai. Ele volta. Mas quando ele volta, o que ele encontra? Ele encontra o pai. Ele encontra o pai. E o que o pai estava fazendo? Esperando ele. O pai ou estava, como sempre, ou esperando. Assim como o nosso Pai do céu, assim como Deus, está nos esperando. Por isso que qualquer um de coração que procurar Deus é recebido por Ele. Nesse momento, essa pessoa recebe o Espírito Santo. Ela ainda não tem maturidade espiritual quando ela recebe. Porque como é espiritual, precisa ter maturidade. E eu estou testemunhando o meu caso. Né?
Agora, se você for tocado no coração, nos conhecer, você vai sentir vontade de estar toda hora vendo e compartilhando com os amigos, e você vai sentir cada vez mais esse amadurecimento espiritual. Mas nós precisamos começar procurando Deus. É o que ele quer, ele é ciumento, ele quer que a gente vá buscá-lo. E depois ele quer que a gente conviva com ele 24 horas todo dia, todos os dias. Quando você estuda os textos ali, em Lucas capítulo 15, os verbos são importantes ali. Porque diz que o pai estava olhando. O sentido ali é ato contínuo. Nós não sabemos quanto tempo esse filho ficou fora. O que indica o texto, segundo o original, é que o pai sempre olhava por aquele mesmo caminho que um dia o filho foi embora e lhe deu as costas. Quando o filho estava voltando, o filho correu? Não. A Bíblia diz que o pai correu. O filho abraçou o pai? Não. Diz que o pai abraçou o filho. Foi o pai que beijou o filho. Quando o filho abriu a boca e disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai demonstrou mais alto grau de amor. E disse para o seu servo, como se estivesse lembrando, sabe aquele bezerro Assim que é o pai. separar, guardar, separar? Agora eu quero que mate ele. Porque esse meu filho, ele estava morto e reviveu. Este é o coração de Deus nessa parábola. Este é o coração de Deus. O coração de um pai que não desiste. Ele nos colocou numa posição que ninguém poderá nos tirar. Posição de filhos. Essa é a posição mais elevada. Se é posição, é essa que nós temos que almejar. A posição de filhos. Porque ninguém pode nos tirar dessa posição. Mas para tê-la, tem que nascer de novo. Não é nascer da religião, nem para a religião, nem para o espiritualismo. É novo nascimento. Aí você contrasta com aquela exortação. Que está aqui nos versículos 26 a 29. Agora veja bem. O que o Espírito Santo testemunha? Olha que coisa linda. Nos versículos 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente inscreverei. Aqui está o testemunho do Espírito. E não só isso. E também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados. Este é o testemunho do Espírito aqui, irmãos. Deus colocou a sua lei. Que lei é essa? É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Lembra, Jeremias, capítulo 31, Deus prometeu nos dar uma outra lei. Esta é a lei do Espírito de vida. Esta lei é irrevogável, indestrutível. Ela está escrita, não em tábuas, mas ela está escrita em nossa mente e em nosso coração. E esta lei, ela está ligada ao testemunho que o Espírito Santo dá a nós. Sabe o que ele diz? De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Irmãos, é extraordinário você pensar nisso. Ele não se lembra dos nossos pecados. Que coisa preciosa. E por quê, irmãos? Por causa de duas coisas. Por causa do sangue e por causa do testemunho que o Espírito dá. Esse é um testemunho de glória. O Espírito dá um testemunho de que nós fazemos parte de uma nova aliança. E quando Deus fez esta aliança lá no Calvário, nosso Senhor Jesus disse, lá em Lucas, capítulo 22, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Quando nós fazemos isso, todos os domingos pela manhã, nós estamos proclamando esta verdade da experiência da nossa vida, da experiência do nosso viver. Por isso tem que encher o nosso coração, irmãos. Como nós podemos ultrajar o nosso Senhor, profanar o seu sangue, desprezar o seu espírito. Não faz isso, meu irmão, minha irmã. Porque isso é que está impedindo o avivamento do povo de Deus nessa hora. É isso que está impedindo o transbordamento de alegria do povo de Deus. É vivermos na periferia, da superficialidade, da religião. Nós temos que sair disso. Nós somos convidados pelo Espírito Santo
a entrar no lugar santíssimo, a experimentar o Senhor numa plenitude elevada. É isso que nós somos convidados. Não viver na periferia, não viver como um povo comum. Nós não somos um povo comum. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos o povo da nova aliança. O mundo não entende isso. Mas você tem que entender. O Espírito Santo habita em você para dar esse testemunho. Isso não é para te habilitar a pecar. Ah, então eu posso pecar. Já que Deus não se lembra dos meus pecados, é melhor você ler de novo. Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 29. Porque de um lado nós temos o privilégio, do outro lado nós temos a responsabilidade. Está vendo aqui? Quando você chega nesse versículo 19, quando ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo Jesus, aqui nós encontramos a bem-aventurança